Paz, querido, paz, querida. Mais uma vez estamos aqui nesse período de recesso para trazer uma palavra, uma reflexão, uma meditação para que eu e você possamos nos ocupar neste dia. Mas antes, um recado muito importante. Permitindo o Senhor, próximo dia 24, às 6h03 da manhã, voltaremos ao vivo com a nossa devocional diária. Mas até lá, permitindo Deus, estaremos aqui juntos com você. Querido, querida, estamos tratando acerca de virtudes cristãs essenciais, ou seja, aquilo que necessariamente precisa ser visto pelo outro na minha vida. E hoje nós vamos pensar sobre uma virtude das mais importantes na caminhada e na jornada do cristão neste mundo. Vamos pensar sobre a virtude da humildade. Sendo assim, querido, querida, eu quero te convidar para ler comigo o texto da Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 3, Paulo vai dizer: pois digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com solidariedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Ou seja, Paulo está dizendo: calma, tenha cuidado, não se imagine muito mais do que aquilo que Deus te capacitou a ser. Mas Paulo fala de humildade, e certamente, na minha opinião, e biblicamente falando também, a humildade ela é uma das mais elevadas virtudes cristãs, porque ela é o oposto do orgulho, da soberba, da arrogância, e são características, e é uma característica que havia em Jesus. Ninguém foi mais humilde ou será do que Jesus, que abriu mão de sua deidade por um determinado período de tempo para ser como nós, ser uma pessoa que sente dor, que sangra, que tem fome. Então, o maior exemplo é ele. Então, a humildade também, ela desperta na pessoa o senso fundamental de dependência da graça de Deus, dependência do outro, sim, dependência do outro. O que seria de mim e de você sem nossos pais? Nós não estaríamos aqui. Então, a humildade, ela desperta assim em nós este senso de dependência. E Paulo começa dizendo que pela graça que me foi dada. Nesse texto aqui, Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu direito de ser apóstolo, porque muitos questionavam, o chamavam de arrogante. Ele disse não. Então, ao citar essa graça, Paulo se refere a duas coisas. Tanto ao ofício apostólico que ele também recebera, quanto aos dons e a tudo aquilo que é necessário para o exercício desse chamado, dessa convocação que Deus lhe deu. Então, Paulo fala da bênção de ter sido chamado e do favor divino que o capacita para aquela obra. Então, se nós temos determinadas habilidades, é porque Deus nos dá para que nós possamos cumprir as determinações da sua vontade. É o que Paulo está dizendo. Então, sendo assim, todo cristão, todo crente, para a quem Paulo escrevia e também a nós hoje, há de receber a graça de Deus em forma de dons espirituais para a realização da sua obra. Então, qual a consequência da recepção desses dons, dessa graça na vida cristã? Diz Paulo, a consequência é que ninguém deve pensar de si além do que convém. Ou seja, ele combate qualquer espécie de humildade, porque o cristão, ele deve sempre reconhecer aquilo que Deus lhe concedeu como um dom para o exercício da missão que Deus também lhe deu. Então, o que Paulo rechaça aqui é um erro muito comum, o erro da autoavaliação, que, via de regra,
só acontece para cima, só acontece para superestimar. Então é por isso que Paulo nos ensina que eu e você devemos buscar a humildade, nos precaver do orgulho, da soberba, da arrogância, porque existe sim o risco do cristão se tornar uma pessoa uma pessoa assim, achar que aquilo que ela consegue fazer, a habilidade que ela tem, a inteligência que ela adquiriu é somente dela, mas ela esquece que é Deus que nos faz ter um cérebro que funciona, que a qualquer momento pode sofrer um trauma e deixar de acontecer. Então, Paulo está nos ensinando, aprenda que você depende do Senhor. Estes dons, meus irmãos, esses dons, meus queridos, concedidos pela graça de Deus, eles devem ser aceitos, recepcionados, e não podem ficar estagnados como água parada, mas devem, como um rio, se movimentar, ser exercitados por meio da fé, dado que a salvação é pela graça e vem através da fé. Logo, querido, querida, como os dons vêm de Deus, ele tem o direito de exigir que nós o exercitemos, e nós temos a obrigação de não nos jactarmos tentando assumir o crédito por eles. Querido, querida, entenda, tudo que o cristão cuja humildade está calibrada, tudo que ele faz é aceitar, reconhecer que vem de Deus e honrar o nome de Cristo, usando esses dons para abençoar outras pessoas também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no verso 10, ele vai dizer: pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, diz Paulo, a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, o maior apologeta que já existiu, o maior defensor da fé depois de Jesus, ele diz: tudo isso que eu fiz não fui eu, mas foi a graça de Deus que operou em mim. E isso me faz lembrar uma história fictícia de um acidente com um caminhão, né? Um caminhão carregado de carga, ele ia passando embaixo de um viaduto e o motorista não percebeu que a carga era mais alta que o vão do viaduto. E aí o caminhão ficou preso. E chamaram N técnicos responsáveis e ninguém tinha uma solução. Olha, tem que quebrar o viaduto, vamos ter que interditar tudo, tirar esse viaduto, trazer um monte de guindaste para levantar. E uma criança: olha, eu quero falar. Cala a boca, menino, sai daqui, o problema aqui é grande, você não vê que não é lugar para você. E eles falaram, deixa eu falar, dizia o menino. Até que alguém parou, o guarda disse: meu filho, vem cá, o que você quer falar? Aí ele disse: murche o pneu. O guarda disse: o quê? Ele disse: murche o pneu. O que você está dizendo, meu filho? Murchem os pneus do caminhão e ele vai sair daí. Aí todo mundo parou assim, olhou para aquela criança e disseram: realmente, os pneus são enormes. Se nós esvaziarmos, certamente o caminhão vai passar. E aí eles olharam, esvaziaram o caminhão, os pneus, e aquele caminhão passou. Querido, querida, muitas vezes nós estamos como aquele caminhão, cheios, lotados, e algo em nós impede que nós avancemos na graça que Deus quer derramar sobre nós. É o orgulho, é a soberba, é a arrogância. Então nós precisamos baixar o nosso pneu, ou seja, precisamos nos esvaziar daquilo que desagrada a Deus. Precisamos retirar de nós aquilo que nos impede de exercitar a humildade e caminhar nesse mundo segundo o querer, segundo a vontade de Deus. Querido, querida, a exortação para mim e para você nessa manhã é que nós possamos fazer uma varredura em nossos corações, já que estamos no começo do ano, e nos esvaziar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para que possamos pouco a pouco nos encher
do Espírito Santo e assim viver nesse mundo, espalhando aquilo que Deus espera, utilizando os dons que Ele nos deu para abençoar as pessoas, agradando assim ao Senhor e que Ele, pois, nos abençoe. Querido, querida, nós vamos orar. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra e pedir a Ele que nós possamos ser pessoas humildes. Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá e clamamos. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas humildes. Ajuda-nos a receber, Senhor, de Ti aquilo que Tu tens enviado para nós e reconhecer que o Senhor nos envia para que possamos exercitá-lo para o Teu bem e para o benefício de pessoas no nosso entorno. Fica, Senhor, conosco. Que a Tua graça, Senhor, possa encontrar lugar em nossos corações. Que o nosso sentimento seja Te honrar, Te amar, Te obedecer. E, acima de tudo, colocar diante das pessoas que estão diante de nós o que o Senhor nos tem dado. Por isso, fica conosco. Retira de nós o que Te desagrada. Esvazia-nos, Senhor, da arrogância, da soberba, da jactância e nos enche da humildade que o Senhor tem. Nos enche da simplicidade de Cristo através do poder do Espírito Santo para que possamos assim ser e fazer a Tua vontade e o Teu querer neste mundo. É o clamor que Te fazemos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, certamente é muito bom para mim estar com você mais uma vez nesse período de recesso. Se Deus permitir, nos veremos mais uma vez amanhã em mais um vídeo. Mas antes, eu quero te lembrar, permitindo o nosso Deus, próximo dia 24, às 6h03 da manhã, estaremos de volta ao vivo com a nossa devocional diária. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você, querido, você, querida, tenha um dia de paz na presença de Jesus.